Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor começa dizendo assim: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E caberia entender por que isso. Por que Jesus Cristo fala uma frase tão dura? Afinal de contas, há tantas pessoas que na sua terra natal, na sua pátria, são queridas e que se dedicaram às coisas santas de Deus. É porque essa passagem ela é a continuação de uma outra, outro trecho da Sagrada Escritura, que é Jesus chegando à sinagoga de Nazaré e ele lê um trecho do profeta Isaías. E assim que ele termina de ler o trecho do profeta Isaías, ele faz uma explicação sobre o texto e termina dizendo que aquela profecia se cumpria nele, que ele era o Messias esperado. Ele revela isso para as pessoas. Enquanto Jesus fazia a interpretação, fazia a explicação do texto de Isaías, ele foi elogiado, que falou muito bem, e estavam todos contentes. Quando ele revelou que o Messias era ele disse, olha, essa profecia se cumpre em mim, eu vim aqui anunciar isso para vocês. Então, na mesma hora, as pessoas começaram a se perguntar, mas como assim? Ele não é o filho de José? E essa pergunta do povo de Nazaré, ela é importante porque é como se ao encontrar um profeta no meio da comunidade, ao invés de buscar saber, mas será que é mesmo? Quais são os sinais? Ele fez coisas em Cafarnaum. Eles começaram a perguntar, não, mas calma aí, ele não é filho de José? Ele não é um... Nós não conhecemos as irmãs, os parentes deles, nós não estamos aqui. Então, como que Deus pode ter feito essa pessoa escolhida? Como que ele pode ser melhor que nós? Esse é a grande questão. E depois Nosso Senhor fala que ele começa a revelar um pouco os segredos do coração. Né? Nosso Senhor diz assim, vocês vão falar para mim, médico, cura-te a ti mesmo. Eu sei disso. Que era um ditado como se fosse o seguinte, olha, calma aí, pô, você não é tão grande assim, vai mais devagar, você não pode ser alguém desse tamanho. Ou melhor, até dizendo, cura-te a ti mesmo, faça-se os sinais aqui que você fez lá em Cafarnaum. É como se por trás das perguntas e das dúvidas das pessoas que estavam ali na redondeza onde Jesus nasceu, na sua cidade, onde nasceu não, onde ele viveu, é como se ali tivesse uma pequena tristeza por causa do bem da graça divina dada sobre ele. E isso aí que chama de inveja. O grande problema da população ali de Jerusalém, quando Nosso Senhor diz que um profeta não é recebido na sua pátria, é porque existe uma questão de inveja. O profeta é alguém escolhido por Deus, alguém que recebeu uma graça especial de Deus para poder anunciar a sua palavra. E isso
pode ser causa de muita inveja. O que é uma inveja? A inveja é uma tristeza pelo bem do outro. E ela é uma tristeza que evolui para raiva. Por isso que nesse evangelho você vê que, se você ler o texto todo, os amigos de Jesus, os vizinhos de Jesus, começam elogiando, depois eles questionam, depois eles sentem raiva e eles terminam o evangelho querendo matar nosso Senhor. Esse é um pouco o caminho da inveja. Primeiro você observa uma coisa brilhante e impressionante numa pessoa. Depois vem a pergunta, por que ele não eu? E esse é um pouco a alma da inveja. É por que ele tem isso e eu não? E eu tô triste porque ele tem e eu não tenho. E aquele dom lá foi Deus que deu para ele, porque Deus deu para ele e não deu para mim. E aí começa o início da inveja. Só que essa tristeza vinculada à inveja, ela às vezes ela se transforma em violência, como foi o caso aqui, que aconteceu com Nosso Senhor. Nosso Senhor, depois que ele falou de dois profetas, de Elias e Eliseu, que beneficiaram mais os de fora do que os de dentro, e eram situações graves, né? O povo ficou absolutamente enraivecido e queria matá-lo depois disso. E eu devia perguntar, mas por quê? É porque é o seguinte, existe um comportamento psicológico de quando a gente, que dá muita raiva, que é quando alguém se sente injustiçado. Quando alguém acredita que tem uma outra pessoa debochando dela, ou criando ironia, fazendo alguma injúria. E quando Nosso Senhor explica com toda a clareza que eles estão se comportando no mesmo modo como Israel se comportou em relação a Elias e Eliseu, que Nazaré trata a Jesus do mesmo modo como Elias e Eliseu tratou, é como se eles interpretassem aquilo como uma injúria, como dizendo, como assim? Quer dizer agora que além de você se considerar melhor do que nós, você reforça essa ideia? Isso não pode. Você está nos ofendendo e a pessoa com a injúria vira raiva. O invejoso, ele tem essa característica. A característica de que, como ele já está triste, e a inveja é uma tristeza, como ele já está triste, qualquer fala do outro que seja um pouco mais virtuosa ou um pouco mais brilhante, isso é suficiente para a raiva se instaurar no coração da pessoa. Basicamente, é importante entender como combater também esse tipo de vício de inveja que existe, né? E esse tipo de vício, ele tem uns modos para poder nos libertar dele. Primeiro, é sempre ter claro que a inveja é um tipo de tristeza que vem na alma e que depois que vem é preciso reconhecer e dar um nome verdadeiro para elas, especialmente quando é uma inveja da graça. Então, ficou triste porque o outro conseguiu ganhar e crescer em alguma coisa, provavelmente aí existe uma inveja. Mas depois, como que eu combato depois que o sentimento aparece? A primeira maneira de fazer isso é mudar a perspectiva de visão. Toda vez que alguém faz aquela perspectiva ele e eu, a comparação de um com o outro, isso sempre, mais cedo ou mais tarde, vai acabar gerando uma inveja. Porque ele tem uns dons que eu não tenho, ele faz uns milagres, eu não faço, ele é profeta, eu não sou. E aí gera comparação, a pessoa fica triste, a inveja instaura seu lugar. A melhor maneira é outra, é você considerar ter perspectiva de grupo. Imagina, a pessoa de Nazaré, ela podia dizer, aqui mora a mãe do profeta. Aí você para de pensar em si e começa a pensar no grupo. Quando você começa a pensar no grupo como um todo, que o dom daquele torna o nosso grupo mais forte, então a inveja começa a morrer. É sempre aquela imaginação, tipo um time de futebol. Se você tem um jogador que é muito, muito, muito bom e ele está jogando, se você joga no mesmo time e se compara com ele, pode gerar inveja. Ou ele é melhor,
e aí eu não consigo chegar lá. Agora, se você pensa no grupo inteiro, olha, ele é muito bom. Nós temos o melhor atacante da temporada. Isso é motivo de alegria. As invejas, elas começam a aparecer quando nós começamos a fazer comparações egoístas. Se fazemos comparações comunitárias, comparações pensando no outro, elas não aparecem e não geram a mesma raiva. Por fim, no evangelho de hoje, nós ainda encontramos Jesus que simplesmente ia, as pessoas queriam matá-lo, ele passou no meio deles e seguiu o seu caminho. É importante notar essas coisas, porque nosso Senhor não morreu no dia e na cruz como foi porque alguém o obrigou ou porque os judeus conseguiram abreviar seu tempo de vida. Ele entregou a vida porque ele quis. E aqui também, não era a hora, ele simplesmente saiu, passou no meio deles, não fez nenhum milagre e seguiu em frente. E aqui mais um sinal e um risco e um perigo para os pecados de inveja, especialmente os pecados de inveja da graça. Cuidado, porque senão nosso Senhor acaba passando pelo meio desses que foram invejosos e depois tiveram ódio, quiseram matá-lo. Passa no meio deles e não pode fazer os milagres que Deus projetou. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.